Primeiramente, essa coisa que é difundida de reprogramação mental, tá? Eu não acredito nisso. Tá? Não existe essa coisa, vou te colocar em hipnose, tá? E eu vou fazer um download com meus poderes e vou reprogramar o que está aí dentro. Vou trocar tudo ali dentro. Vou trocar ali tudo. Okay? Não, isso não existe. Isso é uma ficção, uma ilusão. Tá? Isso não quer dizer que é possível fazer hipnose, colocar a pessoa em hipnose, dar sugestões para ela e ela ter uma sensação boa. Se isso não significa que vai resolver o problema dela. Isso acontece, por exemplo, a pessoa às vezes está passando por uma forte dor, um luto, alguma situação assim, ela vai na igreja, vai um centro, ou tem uma conversa, e alguém conversa com ela e ela sente um alívio e ela sai bem. Eu pensei nisso, perdão te interromper, mas eu vejo que as pessoas que vão para religiões mais fervorosas, sem citar nomes, quando ela está ali no ato religioso, independente qual seja, que ela entra, que ela canta, que ela vibra, que ela dança, dependendo da religião, aquilo ali é uma hipnose. É uma hipnose. Aquilo ali é um negócio que ela está se submetendo, está entrando no clima e está tendo as suas modificações, ou crenças, ou alívios das dores. Sim, não é mais ou menos isso? Funciona? Com certeza. Eu vou te complementar aí. Essas pessoas, às vezes, ela está ali, ela fecha os olhos, ela já entrou naquele modo de metacognição. Ela começa a perceber aquela dor. Só o fato dela perceber que algo nela está machucado, está doendo, e tem lá o pastor, o padre, enfim, a autoridade falando ali, e ela tem aquela crença e ela acredita naquilo, é justamente o processo inverso da manutenção do sofrimento. Porque o que é responsável pela manutenção do sofrimento? É justamente a supressão da dor. E ela entra em contato com a dor. Então tem um efeito terapêutico e é inegável isso. Tá? Entendi. Tá? Então, e a pessoa pode fazer uma auto-hipnose para isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Yuri. Não, respondeu perfeitamente. Tá? É possível? É possível. É o melhor caminho? Aí eu já não sei. Eu acredito que não. Talvez seja bom para algumas pessoas, tá? Ou em determinados momentos da vida daquela pessoa, porque às vezes a pessoa não está preparada para passar por um processo terapêutico, de encarar a dor. É desconfortável, super desconfortável. Hoje mesmo, atendi uma paciente, estava online conversando com ela, desligou a câmera. A câmera. Porra, eu perguntava para ela, como é sentir essa raiva aí dentro? O que você tá? Isso aqui na sessão de terapia, você tá me machucando, não sei o que, pum, desligou. A mente não quer lidar com isso. Ela foi para debaixo do tapete mesmo. Botou de novo para debaixo do tapete. Tá tudo bem, ela não tá no momento. Mas você percebe, então, nesse caso, que a pessoa se joga para debaixo do tapete, ou seja, se não realmente, efetivamente joga no lixo, descarta ou tenta colocar para longe, aquilo invariavelmente acaba voltando. Ah, com certeza. E aí a pessoa ela tem que entender que ela precisa... volta numa intensidade maior. E volta numa intensidade maior, como se aquilo fosse ganhando força e controle. Sim. Eu tenho uma questão aqui que eu tirei de mim. Eu gostaria até que você avaliasse se faz sentido o que eu estou falando. Quando eu tinha minhas crises de toque, eu tinha pensamentos repetitivos e que me influenciava e que me atrapalhava. Sim. Aí eu resolvia, falei assim, não, beleza, então eu vou resolver essa questão. Se a questão é essa, eu vou resolver essa questão. Ia lá, resolvia, tipo assim, acreditando, né? Tentando usar minha mente racional, que né, a mente não é tão racional assim. Não, vou resolver o problema, é aquela coisa. Vamos supor, a pessoa não quer falar sobre aquela dor, vamos para debaixo do tapete. Então, digamos que eu fosse essa tua paciente aí, eu puxa, não, vamos conversar sobre isso aqui, vamos resolver isso aqui. Vai lá, conversa, vai, puxa, vai. Resolveu? Sabe o que aconteceu comigo quando eu resolvi essa dor que estava latente? Eu arrumava uma outra dor. Assim, na verdade, o que eu estava vendo era superficial. Tinha coisas ali por trás, que aí eu fiz todo um tratamento para o toque, tá? Mas assim, são coisas que puxa. Por exemplo, falando da ansiedade de compulsão alimentar, que é um tipo de ansiedade, né? A pessoa, ela faz o seu esforço, ela tenta de um jeito, tenta de outro, mas parece que invariavelmente ela vai como um bumerangue e volta aos comportamentos antigos. Então, quem está nesse tipo de sofrimento, é importante que consiga realmente tirar isso debaixo do tapete, né, doutor? Sim. Não,
Eu costumo dizer também para os pacientes, né? Não existe processo curativo. Veja bem, não estou falando em cura. Estou falando em processo curativo fora da nossa autenticidade. Não tem como você se libertar de uma dor se você não puder olhar para ela, perceber ela, identificar o que está acontecendo. Não tem como lobotomizar. Não tem como, infelizmente. Seria ótimo se pudesse, mas não tem. Em algum momento a pessoa vai ter que encarar a dor. A terapia que eu trabalho, o objetivo é ajudar aquela pessoa, porque ela não consegue fazer isso sozinha. Então ela precisa desse profissional. Ela vai fugir. Eu já sei que ela vai fugir. Vai sabotar a terapia, vai querer abrir o olho, vai criar uma historinha. A minha função é falar assim, opa, não, volta para cá. Volta para cá, o que você está sentindo aí? Não é isso que eu perguntei. Fala aí. Porque eu tenho que ajudar ela, dar recursos para que ela possa ali encarar. Para que ela consiga encarar. Porque às vezes ela se sente pequena perto da dor. A dor é tão grande, tão assustadora que ela não quer nem saber. Ou às vezes ela está tão machucada que ela não tem recursos dentro dela. É o que acontece na maioria das vezes. A pessoa, ela se perdeu. É uma criança velha que está ali. É, a tal da criança ferida que está ali atuando com 50 anos de idade. Ela não dá conta de fazer sozinha. Mesmo que você mostre tudo assim, ó, tá vendo? Você tá sofrendo é por causa disso e disso e disso. Quase que desenha aqui para ela, mas ela não consegue, às vezes, nem enxergar. Ela não dá conta. Olha que interessante, porque assim, a gente vê geralmente a figura do neurologista como alguém, eu sei, embora que você também é neurologista e terapeuta, né? Mas a figura do neurologista como alguém que é muito pragmático, exato, pragmático e que vai tentar ali, através do seu conhecimento, entender quais ferramentas usar. Mas é uma coisa muito assim, 2 mais 2 são 4. E veja que realmente a terapia, né, como você atua, você tem atuado e tudo nos seus pacientes, é uma coisa que vai assim contornando, né? Não é aquela coisa direta e reta. Então aí, às vezes... Porque assim, eu quero saber assim, todo neurologista ele costuma ser assim, com essa atuação, porque às vezes quem está em casa quer procurar. Não, beleza, então eu não vou na terapeuta, eu não vou na psicóloga, eu vou no neurologista direto. Como é que funciona isso, assim? Não, assim, eu acabei entrando no caminho da terapia, né? Mas eu tenho uma história porquê disso. Mas a formação no mundo hoje em dia, né, de neurologia foi retirado a hipnose. Se a gente for lá para a época do berço da neurologia lá na França com o Charcot, que foi um mestre, inclusive, do Freud, ele hipnotizava as pessoas. O Freud, você falou, né? Que eles... O Charcot. Charcot. Não, mas era um neurologista. Mas o Freud também. Sim, o Freud foi discípulo do Charcot. Certo. O Charcot, ele é clássico, inclusive tem figuras. Ele ficou reconhecido na Europa por conta do tratamento dos transtornos conversivos. A gente sabe que acomete, por exemplo, mais mulheres. Então, levavam aquelas mulheres paraplégicas, né, na cadeira de roda e ele fazia a hipnose ali. Mas ali era hipnose. Então, enfim, era um conhecimento que começou lá com Mesmer, né? Então, isso depois que a neurologia era muito ligada com a psiquiatria. Se você for estudar a história da medicina, então, Charcot, depressão, ansiedade, os transtornos mentais eram da área da neurologia. Depois houve uma fragmentação. Não, é melhor ter uma especialidade disso. E aí surgiu a psiquiatria, houve essa separação. E a neurologia ficou focada nas doenças do parênquima, do sistema nervoso central e periférico. Concursos públicos são a porta de entrada para uma vida mais tranquila e estável. E qualquer um pode passar, mesmo sem diploma superior. Meu nome é Luciana Lima e eu vou te ensinar o que fazer para ser aprovado ainda este ano. Clique no link da descrição.